Je suis la femme, oh, je suis la femme, oh, je suis la femme, oh. Ela é uma mulher super poderosa, mon amour. Ai! Ela tem a característica de superar desafios. Ela tem um sorriso cativante e um olhar acolhedor. Ela é atriz. Ela é apresentadora. Ela é mãe da Olivia. Ela é madrasta. E ela é nossa convidada de hoje, Adriana Alves! Uau! Obrigada, Alice! Você é maravilhosa! Que ótimo! Não, eu queria falar, porque eu vejo muito em você essa forte capacidade de superar desafios, sabe? Muito, pra mim, acho que você todo é dia. isso. Obrigada! Bem-vindos ao nosso Tá em Dobro! Dri, Sim. falei de superar, né, desafios, essa capacidade que você tem. E eu enxergo muito em você também a resiliência emocional, a resiliência física, principalmente por você ser mãe pós-40, né? Puxa. Isso foi uma decisão sua ou aconteceu? Porque a gente tem visto muitas mães fazendo essa opção, né? Foi uma decisão minha, assim, quando eu era mais jovem, eu acho que com 20 anos, que é uma idade que as mulheres sempre têm essa vontade de casar, de ter filhos, de já constituir a família, eu tinha zero vontade de fazer tudo isso. Eu queria viver, queria trabalhar, queria encontrar o meu lugar aí no mundo. E depois de 30, eu conheci meu marido com 31. Conheci o Olivier com 31, ia fazer 32. A gente se encontrou, a gente se apaixonou e eu falei, puxa, é isso mesmo, né? Tô namorando. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, que a gente vive juntos. Ai, conta essa história, que é muito curiosa. É interessante, porque a gente se conheceu num almoço de um evento que tinha, enfim, que chamava... Tem, que chama Troféu Raça Negra. Uhum. Enfim, aí tem uma festa que acontece na Sala São Paulo, uma sala de grandes eventos e grandes espetáculos que tem aqui na cidade de São Paulo. E aí no dia seguinte tinha um almoço mais íntimo, para as pessoas, se distrair, se desconstruírem, né? Porque a gente se arruma muito para ir nessas grandes festas. No dia seguinte você pode ir com um vestidinho, uma sandalinha baixa. E foi justamente nesse dia que ele me conheceu com o modelo de vestido que ele disse que é o mais horroroso da face da terra. Eu tava com uma rasteira e um vestido balonê. Lembra do vestido balonê? Nossa! Então você fica assim, né? Bem à vontadezinha, e você não tá nem aí se alguém não gosta de balonê. O importante é que você tinha um balonê, graças a Deus, essa moda desapareceu, botaram fogo em todos, e não existe mais vestido balonê. É brincadeira. Mas aí, enfim, a gente se conheceu nesse almoço, ele me paquerou e eu achei muito estranho, porque eu tinha certeza que ele tinha namorada, e que não tinha nada a ver, e eu fiquei meio assim, mas ele determinado, enfim. Desde aquele dia, a gente se apaixonou. Ele me deu um buquê de rosas imenso, desde o primeiro dia. Eu falei, cara, o negócio ele é romântico. Romântico. Enfim, e aí a gente começou a namorar e morar juntos, né, desde então. E Olivier já tem 2 filhos adultos, né, na época eram adolescentes, a Ju e o Hugo eram adolescentes. E eu não imaginava que a gente fosse casar e ter toda essa história. Enfim, mas ele fez tudo bonitinho, a gente já morava juntos. Ele foi me pedir em casamento, pedir minha mão, levou o anel, tudo bonitinho pro meu pai, já morando junto. Meu pai deu um sermão, eu não fiquei olhando pro meu pai, não entendi nada. A gente já mora junto. Enfim, e aí um tempo eu falei, puxa, eu gostaria de ser mãe. Ele falou, eu já tenho 2 filhos. Eu falei, que ótimo, mas e eu? E aí eu me lembro que falei, puxa, eu queria fazer mais coisas, né? A gente sempre acha que tem que completar esse lado profissional. Antes era o contrário, antes as mulheres queriam ser mães e ser uma boa educadora, uma pessoa que cuidasse dos filhos, do lar, enfim. Uhum. E eu acho que hoje a gente inverteu. Acho que a grande mudança é essa, né? Hoje as mulheres pensam no trabalho, na realização profissional, naquilo que gosta. Sim, que é muito importante. E eu já tinha isso assim certo. Enfim, passou um tempo, a gente conversou e falou, é verdade, acho que cabe, né? Então vamos lá. E aí na hora que ele queria, eu falei, não, vamos esperar mais um pouquinho, tô terminando o trabalho, vou começar outra. Ele começou a ficar jururu e falou, vamos, né? Porque senão o tempo passa, mas é na hora que tem que ser. Então eu fiquei muito grávida em 2016 da Olivia. E tive a minha menininha, que assim é a maior realização. Então, na verdade, foi uma escolha, mas Sim, ao mesmo tempo foi natural, né? Foi acontecendo. E você sabe que eu tive a sorte
Foi muito engraçado, porque eu passei por 4 obstetras naquele ano, porque eu queria ter certeza que ia dar tudo, ia ser tudo tranquilo, né? 40 anos, uma coisa tranquila ter bebê com 40 anos, né? Tudo fácil, parto normal, claro, vai ser na hora que Deus quer, eu tinha certeza disso, e é na hora que Deus quer mesmo, né? Porque quando eu encontrei o obstetra, que inclusive a Berenice, querida, saudosa, que é uma pessoa que nós tínhamos em comum, muito especial. Você conheceu, né? Foi uma das minhas mentoras. Enfim, me indicou. Ela falou, olha, ele é especialista em fertilização. Eu falei, mano, eu tô grávida já, de 4 meses. Ela falou, não, mas você vai lá que você vai gostar. Gostei, confiei. E outra, o marido tem que confiar. Porque se o marido não confia, o que você vai resolver com a barriga desse tamanho, descabelada? Enfim, e deu tudo certo. Então, foram 12 horas de parto. Foi normal. Foi normal. Foi, e assim, e não que o parto, que não seja normal, é algo que, não, o parto, o importante é que tudo fique bem, para a mãe, para o bebê e para a equipe, né, porque é uma loucura, até o médico passou mal no dia, porque era um calor imenso, e 12 horas e a gente ali, enfim, deu tudo certo. Mas eu acho que, quando eu falo que acontece na hora que Deus quer, porque assim, às vezes, quem conhece um pouco desse lado da maternidade, sabe que a mulher fica muito fragilizada, né? Então você quer que tudo aconteça direitinho. Hormônios à flor da pele, né? Eu tinha certeza que quando o neném nasceu, eu não sabia se era menino ou menina. Ah, que legal! A gente ficou sem saber, brigamos durante 6 meses, que se fosse menina, ele queria que se chamasse Índia. Eu disse, nunca. Se eu tiver uma menina, eu vou chamar Índia, porque ele foi à Índia, ele achou o país incrível, enfim. Eu falei, não, Índia não dá, foi uma briga. E aí eu falei, Olivia, depois de tantos nomes. Ele, tá bom, vai, Olivia. Eu falei, tá bom. Nossa, Olivia é um nome lindo. É lindo. Só que eu não sabia que na hora de escrever é quase o mesmo nome do pai. É verdade. Eu só descobri quando eu fui marcar a primeira consulta com o pediatra. E eu falei, olha, eu quero marcar uma consulta. Aí gente, emoção, né? Pra minha filhinha Olivia, o coração, né? E a bebê aqui mamava o dia inteiro, era uma coisa louca. E eu falei, cara, mas tô escrevendo errado. É quase igual. Enfim, então tudo isso aconteceu, foi um turbilhão de emoções e acontece na hora que Deus quer, porque eu tive alguns momentos em que eu falei, caramba, eu acho que eu vou conseguir, né? Você não domina nada, a pressão subiu, aí eu tive aquela coisa da tireoide, nunca tive, né? Descontrolou e eu falei, como é que vai ser? E ele não queria que eu saísse mais de casa, eu falei, não vou sair de casa, a barriga desse tamanho, estava enorme, eu falei, vai dar tudo certo. Deu tudo certo, mas ela veio 29 de dezembro. Nossa, 29 de dezembro. É, Capricorniana. Tem algum motivo específico para vocês escolherem descobrir o sexo só no momento do nascimento? É engraçado, porque eu disse pra ele, eu falei, olha, não queria saber qual é o sexo agora. Aí ele falou, nossa, que legal, então tá bom. Eu falei, vamos segurar essa? Vamos. Era muito engraçado, porque eu ia no ultrassom e nas consultas sozinha. Porque pra mim tava tudo certo, e eu vi os homens, eu acho lindo, né, aí as mulheres me olhavam assim, tipo, coitada, é mãe solo, certamente, deviam pensar. E eu olhava, eu chegava feliz, tava bem, e os homens lá, os homens não têm nada pra fazer na consulta, tudo bem que vai, mas eu queria saber tudo, e às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, né, e eu perguntava tudo que queria, enfim, e na hora de fazer o ultrassom, na hora que ia mostrar, eu virava o rosto. O médico, você não quer saber mesmo? Eu sempre fazia com o mesmo exame. Sabe aqueles marcados que você segue com o mesmo profissional? Aí ele só falava do tamanho da perna. Ih, vai ter um pernão, vai ter não sei o quê. E era ótimo. E ele, o Olivier também não conhecia o obstetra. Que aí eu falei, agora que eu acertei, também não vai conhecer, porque eu não vou deixar trocar. E aí, não. Claro. Sim, já estava ali o processo todo, né? Vocês têm que decidir muitas coisas na vida. Ou a obstetra, enfim, que vai fazer o seu parto, e o nome também é bom você escolher. Aí eu falei, puxa, e aí foi muito legal, mas ao mesmo tempo foi muito curioso o que aconteceu nessa consulta. Ele foi na última consulta comigo e nós mostramos o exame para o médico, e aí o meu médico falou assim, não, é enorme esse bebê, vai ser um touro. E aqui na nossa, eu penso assim, né? Na nossa cultura brasileira, eu penso quando você fala, nossa, bebê enorme é um touro. Não importa se é menino ou menina, porque você não vai chamar o bebê de vaca. Pode cortar, isso foi. Você não vai chamar o bebê de, nossa, que bebê vai ser enorme. Não, você vai falar, o bebê vai ser um touro, você vai entender que é forte, que é, né?
E ele entendeu que o médico falou que era um menino. Mas eu associaria também. Eu- Porque tipo, touro é uma palavra masculina. Pois é, eu acho que até o médico ficou desconcertado, ele ficou bravo, fechou o rosto. Pô, esse médico, agora meses sem saber, e ele fala, eu falei, mas ele não quis dizer nada, porque no fundo, E no fundo não quis mesmo, né? Porque Ele não era quis, Olivia. Ele sabia que porque era não menina. era. Ou então ele quis confundir a cabeça de vocês. Eu também, nunca pensei nisso também, É. mas não sei, assim, eu sei que ele ficou bem bravo, sabe? Eu falei, mas vai dar tudo certo, né? Não vai ser um menino, eu acho que vai ser uma menina. Aí ele, como é que você sabe? Eu acho que vai ser um menino. Eu falei, então vamos descobrir mesmo quando nascer. E, gente, foi muito emocionante, porque Nossa, quando deve nasceu, ter eu sido vivi mesmo. aquela emoção levantando, é uma menina! Ai, gente. Foi bem bonito. Fiz muito esforço, viu? Façam muita ginástica, muito agachamento. Quem quiser ter parto normal. E quem não quiser também não tem problema. Faz agachamento igual, que você vai precisar. Vai ser bom, pra saúde é bom. Muito né? bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, vou fazer 34, eu já estou começando a me confundir da idade aqui. Eu vou fazer 34 e eu, como passei dos 30, sofro muito essa pressão social por ainda não ser mãe. Eu sou madrasta. E eu queria saber se você viveu também, até ser mãe, essa pressão social em relação às expectativas sociais. E depois que você foi mãe também, por você ter sido mãe um pouco mais tarde. Bom, eu sofria bullying da minha família, né? Eles falaram, não, só pode ser o vinho que você toma, é bom demais, tem que tomar um vinho mais barato, uma coisa mais popular, para as crianças, sabe? Para você ter mais energia. Eu falei, gente, para com isso. Eu nunca... As pessoas achavam que eu não queria ter bebê. Uhum. Ninguém falava, cadê o bebê? Cadê o bebê? Porque eu acho que a mulher sofre pressão sempre. Sempre. Desde que a gente nasce, sabe? É assim, puxa, quando é que você vai se arrumar? Quando que vai melhorar a postura? Já sabe andar de salto? Já sabe... Os homens... tá tudo certo. Cozinhar. Cozinhar, sabe, fazer suas coisinhas. Puxa, tem que arrumar guarda-roupa quando você não quer arrumar. Tudo tem a hora, eu acho. A gente sabe, mas quando você é adolescente, você não quer, né? Você quer fazer outra coisa. E eu acho que essa pressão, ela é desde pequenininha, mas quando a gente se casou e aí oficializamos a relação, ótimo. Então é assim, casou, passou um mês, e aí, o bebê vem quando? E aí eu falava, não sei. Mas vocês não querem? A gente quer, mas não está programado. Aí as pessoas achavam que era por causa do meu marido, porque ele é mais velho que eu, já teve filho, já foi casado. Então, as pessoas sempre acham que é a presença masculina que domina e aquilo, e acabou. E não era. Na verdade, eu que estava atrasada, porque eu queria fazer mais coisas. Eu falei, agora tá bom. E aí, quando eu me soltei, relaxei, fiquei grávida, aconteceu, enfim. Aí, depois que eu tive... A Olivia tem 7 anos, vai fazer 8 agora, né? As pessoas querem que tenha outro. A gente já, por favor. Sempre. Já tá bom, eu já tive com 40, né? Só Cláudia Raia maravilhosa, que pode ter um bebê com mais de 50. Eu não tenho condições, já tá bom, já chega. Você tem uma irmã Tenho. de 15, Sim. tem um outro menino, irmão, É, que também já vai fazer 17, vai fazer né? 17, Carlinhos. Isso quer dizer que a sua mãe também foi mãe um Mais pouco mais tarde. tarde. Né? Mas é assim, minha mãe, eu tenho são 3 irmãos, somos em 3, do primeiro casamento do meu pai, com a minha mãe. Aí eles se separaram, meu pai casou novamente e teve mais 2 filhos. Então os dois é por parte de pai, né? Eu tenho uma madrasta que chama Antônia, que a gente se dá super bem, a gente também briga muito, e a gente briga porque a gente se dá bem. Você entende É isso? bom Sim. ver isso. É Eu bom. acho que nunca ninguém veio aqui dizendo que briga com madrasta. É a primeira vez. E que essa briga é Que positiva. a briga é positiva. Claro, uma briga de um É relacionamento. positivo. De um relacionamento bom. Relacionamentos são assim. Aberto, né? Um relacionamento... Ela trata meu pai como um bebê, ela vai me matar. Ele é manhoso que você fica aí fazendo todas as vontades. Ela, ai, meu velho. Eu falei, seu velho. Mas mesmo sendo irmãos só por parte de pai, você teve participação efetiva Sim. na criação criação, deles. nessa vivência com os dois irmãos? Sim, sim. Obrigada por perguntar. Por quê? O Carlinhos e a Aninha, quando bem bebezinhos, a minha madrasta ia trabalhar, a gente mora perto. Eu moro na Praça da República, eles moram no Largo do Aroche e minha mãe um pouquinho depois na Avenida São João. todo Então mundo tá tudo todo em casa, mundo. tudo em Aí casa. eu achei fácil, botar todo mundo perto. Sim. Era mais fácil. A rede estava bem perto da acolhedora. E aí, eles ficavam com a gente todos os dias de manhã. Eles eram bem pequenininhos.
Aí a Aninha nunca gostava de comer, e comigo tem que comer, né? Tem que almoçar. Então ela tinha que comer pelo menos 4 colheradas, e para essas 4 colheradas virem. Sacrifício. Então o Carlinhos sempre comeu muito bem, ele comia 2 pratos. A Aninha era uma coisinha assim, mas era assim, Aninha, postura, atenção. Então eu fiz parte, sabe, dessa educação que vinha de casa com a minha madrasta, e eu continuava. E eu acho que eu aprendi muito nessa fase. Eu, antes de ser mãe, eu achava que já sabia muita coisa, que estava tudo certo, não sabia nada, não sabia nem trocar fralda. Ridículo. E não tem problema não saber trocar fralda. Eu também não sabia, não. Antes. Mas aí você aprende, né? Porque alguém chega e fala assim, olha, amor, não adianta a marca que você põe, mas você tem que virar aqui e deixar folgadinho, que o bebê precisa respirar, né? Aí a gente não sabia disso. Eu nem sei como a minha mãe fazia quando eu era criança, que eu sou da época em que a fralda de pano fazia pano, né? E eu não tenho nada contra quem quis voltar com a fralda de pano, mas eu não quis. Eu quis as fraldas para usar e jogar fora. Porque já tem muita coisa para fazer a mãe, né? Mesmo que você tenha assistência, não vou nem falar essa parte, tá, gente? Usem a fralda que vocês quiserem. Como todos os pontos. Você acabou, então, maternando os seus irmãos de alguma forma, né? E aí, eu fiz parte de muitas fases. Então, eu comprava bonecas para minha irmã, comprava muitos brinquedos para o meu irmão, então eu via assim, todas as transformações dele, de menino pequenininho, correndo para ir para a escola, voltando triste da escola, feliz para ir para a escola, jururu, sabe assim? Então, e até hoje eu acompanho, né? Porque hoje eles são mais responsáveis, já estão quase saindo do colégio os dois, e aí não tem mais aquele tempo de bater aquele papo, a gente tem que marcar um horário, né? E o mais legal é falar com o adolescente, porque você escreve uma frase inteira, eles escrevem S ou M. Isso. Agora a minha enteada, quando vai responder alguma coisa, ela escreve SS. Aí eu falei, o que significa SS? Ela, sim. Eu falei, ai, que preguiça de escrever sim. Eles não gostam, é muito... Eu falei, manda uma mensagem de voz, pelo menos. Ele, para quê, Dri? Você sabe que sou eu que estou respondendo. Eu falei, puxa! Não gostam muito de foto. Quer dizer, alguns, né? Os meninos, eles não gostam tanto de foto. E às vezes, quando começa a escrever muito, eu falo, manda um áudio para eu saber que é vocês mesmos, que são vocês mesmos que estão falando, enfim. Mas eu fiz, realmente a gente teve essa relação desde pequenininhos, e tanto que as pessoas sempre achavam que a Aninha, Ana Carolina, a gente chama de Aninha, era minha filha. Nunca achavam que era filho da minha madrasta, porque vivia comigo para cima e para baixo. E como que você define o maternar? Eu acho que... Eu acho que a maternidade e o maternar, ele transformou a minha vida. Né, em todos os gêneros, mas quando eu falo em todos os gêneros, assim, eu achei que no começo eu não ia dar conta, sabe? Na verdade, eu achei que não ia dar conta desde a maternidade, porque 12 horas de parto, gente, né? Vocês não têm ideia, que loucura que foi. Aí passou, acho que 2h30, a enfermeira entrou no quarto com a bebê, eu comecei a chorar, eu não quero ela, leva, pelo amor de Deus, eu tô muito cansada. Exausta. Porque eu achava que eu iria derrubar o bebê. Sim. Ela, mãe, mas você precisa amamentar. A gente combinou. Eu falei, mas não pode ser depois, porque eu tô muito cansada. E chorava. Não, mãezinha, vai dar tudo certo. Puf, o bebê, moça! Dormi, ela dormiu aqui. Olha, gente. Então eu falei, cara, acho que o bebê não caiu, tá tudo certo. Então os desafios vêm desde o início. E assim, a cabeça muda completamente, porque de repente eu dava muita importância para alguns compromissos que hoje, assim, também dou, mas assim, não tem problema se eu, sei lá, vou numa festa, né? E, sei lá, uma coisa muito feminina e muito particular da brasileira é, sei lá, a gente tem que fazer a unha, né? Eu gosto de fazer a unha, se a unha não tá feita, eu quero tirar, ou também tem a moda de quem não gosta de tirar o esmalte. Eu respeito todas, mas eu gosto de fazer. E antes, imagina se eu ia em algum lugar sem fazer a unha. Gente, hoje, se eu não fizer a unha, eu sinto muito, né? As prioridades mudam. Eu sigo. O cabelo, por exemplo, né? Eu já usei diversos e vou usar muitos ainda, que eu acho que a gente tem que mudar. É legal mudar, faça penteados, façam tranças, façam o que quiser, mudem o cabelo, faz o que quiser. E também, se não quiser, não faz. Mas eu gosto de mudar. E aí, essas coisas me pegavam. Hoje não pegam mais, sabe? Eu só saía se fosse com salto alto, porque tinha que estar em cima de salto alto. E depois da maternidade, depois de anos, você descobre que se você está com um salto 12, 10, 8 centímetros,
as pessoas não vão perceber a diferença, só você. Porque com 12 você morre em 2 horas, com 10 você sofre menos, e assim vai. E com uma rasteirinha, um tênis, então eu falo até, olha, como Fica consolada, leve, a né? gente fica leve, fica feliz. Então essa felicidade, essa leveza veio depois da maternidade, sabe? De conseguir explicar as coisas para as pessoas com mais calma, de poder elogiar uma mulher quando ela tá bonita, sem ter a preocupação da insegurança, que a gente fica, putz, mas eu vou ficar falando que ela tá bonita, vão achar que eu, né, eu gosto de mulher. Eu não quero nem saber se as pessoas pensem o que quiser, mas elogie uma amiga, e se não tá bem a amiga também, fala, amiga, Você sabe que é verdadeiro, né? Dentro porque de você ajuda, sabe. sabe? Às vezes a pessoa só precisa daquilo para melhorar o dia, Exato. ou para piorar, né? Mas É isso. e tem que falar. Uhum. Eu quero dizer para vocês, por exemplo, que eu fui em algumas festas de aniversário do ano passado, mas a melhor foi a da Thaís. Foi Festão, mesmo. gente, A festão, me melhor. acabei. Por quê? Porque Foi pé na areia, pé na areia, rasteirinha, que mais? podia levar criança. Puta, gente, ó, obrigada a Deus. Quem deu essa ideia tinha eram né, as amiga, quadras. eu só faço festa assim. Não é? Só com Quadra de recreação, beach pode tênis. levar a mãe, E de pode levar dia, as crianças, gente. de dia. Eu entendo quem gosta de fazer festa a partir das, né, 23 horas e 55 minutos, mas pelo amor de Deus, dá tanto trabalho para as mães, nossa idade né? não dá mais. Isso com a nossa idade não. Mas é mais gostoso. Ai, gente. Você curte mais, você conversa. Eu nem enxergo Uma direito. vibe, Depois né? da Uma meia-noite, eu não energia. sei mais quem que é quem. Ai, muito Enfim. Teve pagodinho. Teve pagodinho. Pagodinho? Pagodão. Pagodão. Muito bom. Jeito moleque, né? Jeito moleque. Nossa, foi muito bom. E aí é isso, As prioridades vão mudando. as prioridades Isso. vão mudando, a gente vai ficando sensível e a gente vai encontrando momentos para falar coisas que realmente nos cabem. A gente tem aquele negócio dos anjinhos, né? O diabinho e o anjinho aqui. Intuições. E eu tenho mais um que tá aqui, ó, atrás do diabinho, que fica assim, segura ela, presta atenção. Eu seguro mais a minha língua, não vou falando tudo de uma vez só. Eu sou Mas você sagitariana. vê. Também. É perigoso, né? É perigoso, a gente fala. Mas a gente fala com verdade. Eu acho que isso faz tanta diferença. E engraçado esse contraponto, né? Porque a maternidade tem esse peso Sim. desse cansaço, que todas nós mães sabemos, e madrastas também que vivenciam isso. Só que ao mesmo tempo, esse peso, esse cansaço nos torna tão mais leve para as Sim. coisas, né? É um contraponto tão doido. Eu acho que Sim. tem a ver com a segurança mesmo. Nos torna mais seguras, né? Eu vejo, eu ouço mulheres, ouço muitas histórias de mulheres também, e eu percebo que, eu não sei se é a maternidade ou a maturidade, que nos dá mais confiança, sabe? Você vai mais segura, ok, se der certo, tudo bem, sei lá. Teste é uma coisa que a gente, pelo menos quem é ator, atriz, vai fazer teste a vida inteira. Vida toda. Então, assim, você faz o teste. Antes eu dava gente piriri, sofria, né? você não dormia, botava Também. texto debaixo do travesseiro, É, que orava dizem todos que no os dia santos, seguinte você todas acorda as religiões apareciam. com o Hoje texto você na vai, cabeça. faz. E se Vai, for, você faz, vai e também ver. a expectativa do resultado também é outra. Você fala assim, não, Fê, É. já passou, você já tá ali na rotina com o filho de novo, você até esqueceu daquele teste. né? Exatamente. Você vai fazendo E e quando vai você levando. consegue estudar com a criança do lado, né? Lembra Ai, tem daquele que ser. meme? Mãe, 550 vezes mãe por dia nas férias. Ah, Na escola. é. Era da Thaís. Eu fiquei tentando caçar qual dos memes, porque tem muitos memes assim, Não, né? mas o do mãe é muito engraçado. Mãe, o tempo todo. Caramba, o que eu faço agora? Odri, qual que é a força da sua mãe no seu maternar? É grande. A minha mãe, Olha, a minha mãe, ela teve 3 filhos de parto normal. Eu sempre perguntei para minha mãe como era isso. Elas nem lembram mais, né? Porque depois que passa. E aí eu buscava naquela força que ela transmitiu desde pequenininha, porque eu ouço a história desde pequena, o quanto é importante ser mãe. E aí, quando a minha filha nasceu, ela olhou para mim e falou, mas eu não preciso te ensinar nada, você já sabe tudo. Eu falei, puxa, mãe, mas eu tô aqui eu fiz um curso de extenso. E aí ela era tão mágico, porque a nossa relação melhorou. Ela vinha todos os dias visitar a neta,
todo dia ela trazia um presente. Falava, mãe, não precisa, um laço, uma calcinha, vem só você, né? Não precisa. E assim, era tão lindo porque ela também sempre ficou com a Olivia em alguns momentos que eu, né, você precisa sair, né? Eu lembro que eu fiquei 15 dias em casa, eu fui pro médico e não saí mais, fiquei dentro de casa, não saía, ficava com a bebê. Mas a minha mãe estava sempre do meu lado, sempre. Então eu via 3 gerações ali muito presentes, né? Então fortaleceu essa relação, sabe? O núcleo feminino, assim, acho que fortaleceu. E é isso. E hoje ela continua com a Olivia sempre que precisa, e daqui a pouco é a Olivia que vai ficar cuidando da minha mãe, porque né, a gente inverte um pouco o ciclo depois de anos. Sim. Como vocês já sabem, nós temos uma super parceria aqui no nosso Tá em Dobro, a Insider. Essa marca que eu amo, que eu uso e que eu recomendo. E eu uso também, viu? Faz tempo. Vocês sabiam que a Insider é uma marca de roupas essenciais com diferenciais tecnológicos 100% nacional e super democrática? As peças vão do P ao XXGG. Essa peça aqui, por exemplo, que eu tô vestindo, ela desamassa no corpo. Isso é maravilhoso, gente. E dá pra montar um armário super funcional, porque eles têm opções para diversas situações do dia a dia. E sabe o que é mais legal de tudo? Com o nosso cupom exclusivo aqui do programa, você soma o desconto dele com os descontos do site. Na tela tem o site e o QR Code. Então corre lá para aproveitar esse super desconto. Posso perguntar Pode. sobre madrastidade? Você, assim como eu, também é madrasta. Sim. E você se tornou madrasta antes de se tornar mãe. Sim. Como que foi essa relação? Foi muito interessante, porque eu me lembro quando eu conheci a Júlia, Ju tinha 14 anos. A Ju fez 31 agora no domingo e a gente comemorou no almoço, no restaurante, né, do Olivier, no Entrecote, jogando forca e comendo e rindo e brincando. Então, eu vi, foi uma mudança assim. E aí eu me lembro que, puxa, às vezes ela queria falar ou convencer o pai de alguma coisa, ela falava, Dri, e lá vem. Então era uma relação muito próxima, muito íntima. A gente teve vários momentos nessa fase de adolescência, até ela mulher adulta, que a gente compartilhava de muitas coisas. E é diferente. Não sei como vocês, por exemplo, não sei se você fala para sua mãe o que você fala para uma tia, sabe? Para uma madrasta. Então a relação era diferente. E não muda, porque, né? A relação cada um tem uma relação do jeito que ela é estabelecida. E cada uma cria, mesmo as madrastas, cada madrasta cria uma relação com o seu enteado diferente, né? E a gente se dava muito bem, a gente sempre viajou junto. Fez, porque assim, hoje são adultos, né? Então o Hugo vive em Berlim, a Ju tá em São Paulo, a gente vê mais, enfim. Mas sempre teve uma relação muito próxima e muito sincera, né? Então, o Hugo, por exemplo, tinha muitas namoradas com 15 anos. Falei, Hugo, não tem condições. Não dá. A gente vai ter que ter uma conversa. Podre, não, mas sabe o que é? Eu, não, mas Hugo, não dá. Você trouxe uma ontem e hoje essa é parecida. Aí ele dava 2 passos. Não fala. Gente, então é muito doido, porque aí você fica, caramba, você tem que administrar isso. Então a gente sempre teve uma relação ótima. Muito sincera, muito aberta. De muita conversa. De muita conversa. E eu era boadrasta. Eu acho que até hoje eu sou boadrasta. Eles me chamavam assim. E assim, às vezes o Hugo, ele queria comer não sei quantos chocolates. Escolhe um só. Não, mas eu gosto desse. O problema é seu. O meu é te oferecer um só. Porque depois sua mãe reclama, seu pai, e eu fico bem com todo mundo. Podre, é isso aí. E dava tudo certo. Eu lembro que a gente falava quando eles eram menores, né? Tinha que trocar figurinha na hora de viajar, pegar no aeroporto, aquela coisa toda. E a gente tinha essa relação que era muito tranquila e de segurança. Porque deve ser muito difícil para uma mãe deixar o seu filho, não importa a idade, com uma outra pessoa que você não conhece direito. Então você tem que ser sincera com a criança, porque se você não for sincera, ela vai falar o que ela vê. E criança não mente. Nesse momento, a criança não mente. E eu era aquilo. Então, se ele falasse, pô, mãe, um exemplo, sei lá, eu queria tanto, sei lá, 2 biscoitos recheados, um de chocolate, a Adri só me deu um chocolate. É ótimo, né? Tava tudo certo. Então, era isso, era muito tranquilo. Como a gente sempre trabalhou com eventos, com gravações, tudo isso, às vezes
nem a Débora, nem o Olivier podiam levar ou buscar as crianças, sabe, no aeroporto, porque depois da separação tem, né, algumas questões que são impostas. E eu era a pessoa que ajudava e estava tudo certo. E às vezes eu esqueci um RG, porque quando você não é mãe, você não lembra de todos os detalhes. Até quando é mãe, esquece, imagina, amiga. Aí um dia eu fui levar para o aeroporto e esqueci que eu tinha que levar o meu RG. Então, tipo, para mostrar, moça, você não pode embarcar. E não tinha digital, não tinha nada disso naquela época. Eu, ok, então, gente, sinto muito, mas vamos perder o voo, vamos remarcar. Então, tudo isso acontecia e para mim tinha que ser suave, porque senão você causa estresse na criança, um estresse no pai e na mãe, e ao invés de ajudar, você atrapalha. Então, eu me vi nessa situação. Eu vejo mulheres que sofrem muito com a madrasta, e eu vejo madrastas sofrerem muito com as mães. Com as mães e com os filhos. Porque às vezes as crianças não são fáceis, elas às vezes não aceitam a nova esposa do pai, ou o novo namorado da mãe. Muitas histórias, né? É muito difícil, e aí você tem que ter, eu acho que todo mundo tem que ouvir, sabe, assim, lá dentro, no fundo, você sabe o que está certo. Precisa de ajuda, precisa buscar uma terapia, precisa conversar mais, precisa sentar e chorar, precisa interagir para entender a necessidade de cada um. Porque é isso que eu falo aqui, o diálogo é muito importante, mas também tem uma questão de um tempo, né? Respeitar esse tempo de cada um, de todo mundo se entender como família. É muito difícil. Eu vejo, na verdade, eu sempre tive uma ótima relação com a minha madrasta, e meus irmãos também, mas eu percebi que não era comum o que nós fazíamos, né? Então, eu sempre consegui viajar com a minha mãe, com a minha madrasta, com meu pai, minha mãe quando tá namorando, sempre conseguimos sair para comer, fazer coisas juntos. As pessoas falam, como é que você consegue? Eu não sei, eu posso estar enganada, mas tem uma coisa que não falha, assim, que aí é muito difícil da família aceitar. Quando o pai ou a mãe se separa por conta daquela pessoa nova que chegou, a aceitação não existe. Com certeza. É uma intrusa ou um intruso que chegou que gerou ali. todo aquele conflito, né, digamos assim. E aí as pessoas não aceitam, é muito difícil. Ou, assim, quando os pais se separam muito jovens, e aí tem uma relação de carência da criança, aí fica, ou a criança é muito apegada ao pai, sofre. Acho que no geral, chega um lá, como é que faz? Acho que no geral, se a separação está bem resolvida, tudo tende a fluir de forma mais tranquila. Exatamente. A gente também fala sempre isso aqui, né? É muito importante que todo mundo esteja bem resolvido e que tudo seja conversado. Sim. Inclusive, se tiverem essas questões que você está falando, né? Questões mal resolvidas, então vamos fazer uma terapia, então vamos tentar entender onde que não está bem resolvido, ajustar. Eu vejo, assim, eu tenho algumas amigas que, enfim, se separaram recentemente. E aí fica difícil, porque quando a criança é pequena, não entende muito bem, e como é que vai ser a vida, sabe? Porque a expectativa é uma coisa, mas a realidade é outra. Sim. Né? E não é fácil mesmo. Não é. E aí essa pessoa nova, ela... Não é todo mundo que pensa assim também. Eu ouço um podcast, eu não vou falar o nome do podcast aqui, mas eu ouço cada história que eu falo, gente, como assim? Como você se relaciona com uma pessoa e você não é capaz de amar os filhos daquela pessoa? Saia dessa relação, porque o problema está em você. Com certeza. Seja homem, seja mulher, não importa, saia dessa relação, porque você vai atrapalhar aquilo que já foi construído e teve que ser cortado. Mas é difícil a pessoa ter esse semancol, né? Sim. Não sou eu o problema, eu estou... Sim. É difícil a gente se enxergar. Outro dia a gente estava conversando com uma pessoa e ela falou que ela se relacionou, depois que ela se divorciou, ela teve um namorado. E ela percebia que o namorado dela não tinha disponibilidade para amar os filhos dela. E que ela percebia isso, que ele não estava afim, que ele não queria ser padrasto, que ele não queria participar dessa relação. E aí ela terminou com ele. Porque você tem que ter prioridade, né? Quem chegou primeiro? Com certeza. Como assim? Né? Odri, a gente comentou no comecinho sobre o seu marido, o Olivier. Sim. Inclusive já trabalhamos juntos, né? Maravilhoso. Um chefe super renomado. Deixa eu te falar, por ele ser francês, existe uma diferença relevante na educação da Olivia, nessa relação que você está contando pra gente de madrastidade, junto com seus enteados, dos filhos dele com você? Essa diferença de cultura
Teve alguma coisa que te pegou, assim, putz, isso é muito diferente aqui do Brasil? Sim. A gente... O brasileiro, né? O povo brasileiro é acolhedor, né? E ele, por estar aqui no país há muito tempo, e um dos motivos dele ficar aqui e se impressionar pelo povo brasileiro é esse acolhimento, né? O brasileiro é capaz de ensinar um caminho na rua, mesmo que não esteja sendo questionado, mas nem que seja pelo caminho errado. Ele quer ajudar, Sim, né? sim. É uma coisa do brasileiro, assim. Mas você cai a ficha, você fala, melhor você perguntar para um guarda. Mas só que tem uma coisa que me impressionou, assim, desde a gestação, não, desde a educação dos filhos, porque o europeu em si, aí eu falo europeu, eles criam os filhos para o mundo. Nós somos muito acolhedores, a gente cria para nós, né? É muito difícil sair aqui, né? É muito difícil, está sempre no entorno. Mas eu fiquei impressionada com a forma com que a gente lidou com tudo isso, desde que a Olivia nasceu. Porque eu fiquei impressionada quando ele me disse, a Olivia vai dormir no quarto dela. Aí eu falei, puxa, mas eu esqueci de ligar, eu esqueci tudo, no primeiro dia esqueci de ligar a câmera, aí você fica louca, você acha que a criança vai sair andando, imagina, nem vira quando nasce. Se vai acontecer... mas fica preocupada, Fica, né? eu não dormia. Ele falou, não, você vai dormir aqui, na sua cama, com seu marido, e ela vai dormir no quarto. Mas ele falou, você não arrumou o quarto? Não decorou, não comprou aquele monte de coisa? Eu falei, nem comprei muita coisa, porque eu não sabia o sexo, então estava tudo clean. Ele falou, então, pois ela vai dormir lá. E quando você entender que precisa, e eu também, a gente vai lá, gente. É difícil. Vocês não têm ideia. Eu tenho uma amiga que ficou brava comigo, chama Thaís Herédia, ela é jornalista também. A Thaís falou, Adriana, como assim? Eu queria tanto te dar uma coisa que foi boa pra mim, uma extensão da cama, assim, um bercinho, que aí a criança, eu falei assim, se você der isso, você vai arrumar um problema com seu marido, com seu amigo, porque ela é amiga do Olivier, eu cheguei depois, ela falou, agora eu não quero mais você, Olivier, quero a Adriana. Gente, eu falei, Thaís, eu acho melhor não, vamos viver, porque o Olivier não vai querer esse troço aqui. Mas como, que absurdo, como é que você vai fazer? Eu falei, não sei, mas vai dar certo. Gente, sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que aconteceu. Posso estar enganada, mas eu não me lembro de nenhuma amiga que teve filho, amiga brasileira, fazer isso, sabe? Deixar o bebê sempre lá. Não, a gente faz o contrário. A gente entra no berço, dorme com a criança, fica lá, 2 horas da tarde não trocou pijama, aquela coisa toda. E ele falou, não, mas por quê? Ela vai ficar bem, quando ela chorar a gente vai lá, eu te ajudo, você dá mamar. E aí passou uns dias, foram passando, eu falei, ele tem razão, mas era difícil. Difícil. Mas ele foi super cuidadoso com você, Sim. né? Igual você contou na gravidez, de que não vai dirigir. O europeu... Mas eu dirigia. Mas ele foi cuidadoso. Mas eu dirigia até acho que 3 dias antes da Olivia nascer. Ele veio uma bronca uma vez no supermercado, você não tem ideia. Eu falei, tô grávida, né? Vou ficar um tempo sem ir no mercado. Enchi o carrinho, aquele barrigão, aquele carrinho, feliz da vida. Chegou uma senhora perto de mim e falou, tudo bem? Aí eu, tudo. E esse carrinho? Eu falei, é meu. Ela falou, eu sei. Você e essa carregar? barriga? Eu falei, é minha. Ela falou, e você acha que você pode? Desse tamanho todo? Eu, puxa! Meu marido te mandou aqui. Ela falou, não, mas é a experiência. E foi. Eu falei, cara, ela tem razão, é verdade. Porque aí começa a dar contração. Eu tinha muitas contrações. Muitas. É contração, né? Sim. Pra mim era assustador. Eu achava que ia nascer no mercado. No mercado. Sabe que para te estudar, a gente ficou vendo vídeos seus e tudo lindo, mais, né? Pra gente saber o que trocar aqui com você mais intimamente. E a gente viu você e filhota provando mousses, provando, o que ela pediu? Profiteroles, e provando milhões de coisas. Ela adora essas gravações, que ela come tudo que a gente fica, né, regrando, porque se comer demais, como é que faz? Não, e vocês devem provar em primeira mão, né? Eu provo quando o pessoal da fábrica manda pra mim, porque o Olivier fala, não manda. Ele é assim. Não manda. Por quê? Ele tem um restaurante que o prato só tem um prato. É bife com batata frita. Então lá já não muda, mas tem as sobremesas que são dele também. Mas lá na fábrica que tem a padaria, que tem uma na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, e vai abrir outra no centro. Gente, é folhado com creme de amêndoa. Eu vi que ela tirou, que ela descongela de manhã lá o pãozinho pra é uma loucura. Então, imagina, aí quando a gente vai fazer as degustações todas. Aí a nossa pergunta para você é, a educação alimentar é uma preocupação lá para vocês ou isso é uma questão mais solta?
É assim, eu venho de uma família de comilões. A gente gosta de comer, né? Sou filha e neta de baianos. Acho uma delícia. Você prova coisas, sabores. E aí eu caso com um francês. Então imagina, eu era a cozinheira da família, que eu puxei isso muito da minha avó. E aí veio ele, tudo que eu adorava fazer em quantidade, ele regrava. Então imagina, baiano tem que ter fartura, né? Tem que ter comida. Eu sou daquelas que fui criada com a avó pegando na bochecha, essa menina tá magrinha. Aí quando eu tava, agora tá bom, bochecha gordinha. Era assim. Então a gente fazia sempre a mais, para não faltar. E o francês não faz assim, eles fazem várias coisas, mas em quantidades pequenas, né? Porém muitas. E aí vem a fama de que o francês come pouco. Não comem pouco, eles comem muito, mas numa refeição você pode ter 7 pratos diferentes, do início até a sobremesa. E aí é bastante. Mas a gente não quer assim, né? A gente quer botar tudo no prato, fazer aquela coisa, e aí misturar não dá. Lá vem você com esse tanto de exagero, não sei o quê, não precisa. Amor, como não precisa? A gente faz isso. Enfim, então, às vezes, a gente viveu situações muito engraçadas, né? Uma vez, a Júlia fez o aniversário de 18 anos e a gente ficou lá para cuidar um pouco da galera, porque eram 19 adolescentes de 18 anos, porque pra gente era adolescente ainda. Eu falei, bom, então vamos já começar a fazer um menu aqui. Então, chegada, macarrão, porque eu não vou ficar meia-noite a gente inventando. Aí ele falou, tá bom, o caldeirão desse tamanho, é muito engraçado. Aí eu falei, tá, quantos pacotes a gente vai fazer? Ele, como quantos pacotes? Vamos fazer um. Eu falei, um? Não. Mas já chegou 8, você vai fazer? Não, mas é o suficiente. Aí eu falei, um é o suficiente. Gente, não chegou no 4º prato. Claro. Aí as outras olhando, aí ele, eu acho que foi pouco, ele fez mais 2. Eu falei, amor, bota 4 pacotes, já vai. Sim. Gente, para terminar aquela rodada, porque eles foram 6 pacotes. Ele, pô, mas eu nem sabia que tinha tudo isso. Eu falei, mas você tem, meu amor, eu comprei tudo em quantidades absurdas. Fica tranquilo. Então, isso foi o grande desafio. Não, eu fui criada assim, com mesa farta, né? Imagina a minha avó. Assim, na Páscoa, definitivamente, eu, quando criança, não conseguia entender por que tanta comida. É assim, só se comia peixe na Páscoa. Então era peixe assado, peixe cozido, era bacalhau, era peixe, sardinha, todas as espécies que você puder imaginar, à mesa. E a minha avó ainda trazia a culinária tradição baiana. Então vinha feijão de coco, aí vinha arroz de coco, era uma loucura, vatapá, caruru. Eu falei, não é tanta coisa, né? Mas tudo bem, acho que eles gostam assim. Tínhamos alguns problemas técnicos depois, que eles comiam muito. Todos os meus tios, eu ficava impressionada. Nunca vi minha mãe comer tanto quanto ela comia na Páscoa. E o meu pai também. Ai, quando junta todo mundo, né? Ai, É uma delícia. Uma comilança, uma bebeção, é uma coisa. Eu falei, gente de Deus. E era muito engraçado. E aí, com o passar dos anos, eu era meio que eleita a tomar conta aí dessas datas, porque quando a minha avó descansou, alguém tinha que fazer esses almoços. Agora eu vou te falar, quando eu conheci Olivier, e ele me falou, quantas pessoas são? Aí eu, X pessoas, então tá. Aí ele colocou, eu falei, mas não vai dar. Ele falou, como não vai dar? Eu falei, ele falou, tem tantas postas, tipo um peixe, por exemplo. Tantas, eu falei, mas a pessoa não pode repetir. Não, mas isso aqui não é restaurante. A pessoa come e acabou. Eu falei, e o acompanhamento? Porque brasileiro, né? Arroz, farofa, tudo aqui. Não, mas como? Só legume? Claro, por que mais coisas? Aí eu falei, não, a pessoa pode querer. Não é restaurante. Então, todo almoço tinha isso. Mas ninguém tem coragem de reclamar. Porque não, porque o Olivier, porque tá tudo certo. Porque ele é o chefe. É o chefe, né? Vai reclamar, né? Mas eu não sou chefe, eu sou esposa do chefe. Então, eu meto o meu bedelho o tempo todo. Então, ele falava X de tanto de coisa, eu ponho mais aqui, deixa na retaguarda que alguém vai querer mais. Então, eu sempre dava uma bagunçada. Você entrava nesse equilíbrio, né? Do francês com o brasileiro. Porque aí se não pode ter arroz, tudo bem que não pode ter arroz, mas aí não precisa ser uma batata e um pedaço de peixe para a pessoa, né? Pode colocar umas coisinhas a mais ali do lado, né? Eu sempre dei uma atropelada. Então, essa questão cultural, eu vejo que até hoje, as francesas, elas comem uns pedacinhos de doce, assim, bem pouquinhos. A gente já quer botar a colher no potão de mousse. E vou falar mais. Isso a gente está falando da relação, nem Europa, é França e Brasil. Eu, quando estive em África,
A gente fala em África, eu aprendi a falar lá, que a gente fala na África, né? Uhum. Aí, uma amiga minha, eu estive em Moçambique, minha amiga falou, mas não é na África. A gente não fala que está na América, a gente fala que está em continentes. Eu, bom. Aí eles também, eu não sabia, eles não gostam de ser chamados de africanos. Aí eu falo, mas por que não pode? Alguém chama vocês de latino-americanos? Eu, é verdade, sabe? Então a gente aprende também quando vai, né? E aí eu me lembro da minha amiga, porque eles comem muito, não importa o país. Se tem uma coisa que é bom, é comer. Então come-se. Me lembro que ela fez um flan, que pô, você vai, é um flan tipo um pudim. Você pega um pedaço, põe no prato, assim, sei lá, 2 dedos. Cara, 4 dedos. Eu fiquei, isso, Candinha? Usou. Tem mais. Eles faziam, tipo, 4 formas. A gente faz 1, 2, no máximo, quando a família fala. E eu ficava com vergonha, porque era realmente um pedação. Então, é muito louco esse negócio da cultura, porque se difunde o tempo todo. E a sociedade é muito preconceituosa, né, Dri? Muito. E vocês, como casal, hoje vocês têm uma família extremamente estruturada, extremamente admirável, né? Acho que vocês têm as opiniões muito bem formadas, mas imagino que no começo, você é uma mulher preta, ele um homem branco, você brasileira, ele francês, né? Eu acho que a sociedade tem preconceito tanto em relação à cor da pele, quanto em relação à cultura no geral, né? E principalmente com o brasileiro, né? Eu vou te falar uma coisa, isso, sim, de praxe, assim, vocês sabem, mas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, o meu marido foi casado durante anos, ele se separou, acho que 6 anos depois a gente se conheceu. Chegavam pessoas e falavam assim, mas ele separou por sua causa? Eu não entendia nada. Como assim? Porque vocês... Eu falei, não, gente, não. Só se ele já estava me vendo em outra dimensão, né? Ele teve outras pessoas, e sabe, assim, eles tiveram várias pessoas, enfim. Aí eu não entendi a pergunta. Eu falei, gente, não é que as pessoas se confundem, é que você tem que ser um problema. A segunda esposa, ela não é a solução para muitos. Ela tem que ser a causa do problema. Então eu não vim para trazer. Não, eu vim porque eu já fui um problema, então eu estou ali ocupando um lugar. Não tem isso. Então as pessoas se colocam em lugares também que não fazem sentido. Por conta desse preconceito, Sim, né? A gente viveu situações assim, e ele aprendeu muito também, sendo casado com uma mulher preta, porque ele não sabia do preconceito que muitas pessoas têm. Então ele conheceu, ele tinha uma relação de amizade com pessoas que ele não sabia que eram racistas. Eu já cheguei, a gente estava em restaurante, e aí, sabe, na saída, e ele falou, olha, essa aqui é minha namorada. A pessoa não vira o rosto. Aí ele... E eu falei, ok, né? Essa aqui é a Adriana, minha namorada. E a pessoa não virava. E continuavam conversando. Espera só um minutinho. Se vocês não podem cumprimentá-la, eu não tenho nada para falar com vocês. Maravilhoso. Aquele abraço. E isso ele viveu no nosso relacionamento, porque não acontecia. Ele já tinha namorado uma mulher preta, francesa. Veja o preconceito. Preta e francesa. Então, tudo bem. Tudo bem. Né? Porque ela já vem de um país em que dita moda no mundo, é muito elegante. Então tá tudo... Imagina eu, pobre de mim, né? Uma mulher preta, brasileira, que tem origem pobre, que vem da periferia de São Paulo. Não importa se eu sei falar, me posicionar, andar, me vestir, não importa. Não. Aquela mulher, o que eu estou fazendo ali? Não era para eu estar ali. Então isso ele foi vivendo depois. E hoje a gente, né? Eu crio minha filha para lidar com tudo isso. Como que vocês preparam a Olivia para esse mundo louco que a gente está vivendo, né? Como mulher preta, a gente está vivendo um cenário ambiental de guerra, inclusive. Os preconceitos, a sociedade que está mal de cabeça, as pessoas que não estão preparadas emocionalmente, né? Esse bololô de coisas que a gente está vivendo hoje. É assim, não é fácil, porque a gente tem que lidar com vários fatores e ter resposta para algumas questões. Mas a Olivia, ela tem a sorte de viver num ambiente familiar em que as pessoas não têm dúvida porque o cabelo dela é crespo. É crespo porque ela é filha de mãe preta, logo ela é uma menina preta, filha de um pai branco. Então, quando ela penteia o cabelo do pai, ela sabe que o pente vai do começo ao fim rápido. Então, a mãe é um pouco mais difícil, e ela já sabe por quê. Só que ela vive num momento em que ela é uma criança querida. Ela vive um momento entre as crianças da idade dela em que todas querem brincar e ninguém faz diferença se uma é oriental, se a outra é preta, não importa, todos brincam. Mas
Eu sempre soube, e todos nós sabemos, que uma criança não nasce racista, ela se torna racista. E normalmente, isso, se tiver alguém que quiser contornar, enfim, contestar essa minha resposta, fiquem à vontade. Mas a criança se torna racista dentro do seu ambiente familiar. Sim. Né? Então, se ela tem uma pessoa dentro da família que tem uma manifestação, ela vai falar, pô, mas por quê? Ela vai questionar. E se a pessoa dá uma resposta plausível, aí o negócio fica tenso. E aí se a criança tem essa pessoa como referência, aí você acabou, né, com a personalidade de uma pessoa que poderia ser melhor. Mas, por exemplo, eu não cito lugar porque eu acho que não há necessidade, né? Mas assim, eu me lembro de um dia ela chegar em casa, era domingo, ela falou, mamãe, uma amiga disse que não queria brincar comigo e com as minhas amigas. Eu falei, mas como assim? Ela falou que não queria brincar comigo. Ela queria brincar com as minhas amigas, mas comigo não. Ela é racista, né? Cara, você perde o chão. Você fala, como é que é? Não importa o que você está fazendo. Para. Aí eu fiz contar. Então me conta todo o contexto. Aí eu esperei mais um minutinho, falei, Olivia, aí mudei de sala. Falei, ó, conta pra mamãe como que é aquela história mesmo. Aí ela contou igual. Aí depois sentei no chão, num outro ambiente da casa, falei, filhinha, mamãe esqueceu. Por quê? Porque se não é uma história criada, porque as crianças criam, né? Ela iria mudar alguma coisa. Mamãe, eu já te falei, foi assim, assim, assim. E aí o que aconteceu? Uma amiga chegou e falou para ela, mas como assim, você não vai brincar com ela por quê? Porque ela é negra? Mas eu sou branca, fulano é branca, você é branca, e qual é a diferença? A gente tem a mesma brincadeira. E a Olivia quieta, ela só assistiu. Ela falou, mas eu não quero. A amiga falou, então quem não quer brincar com a gente é você, vem, Olivia. E foi, o que não acontecia quando eu era criança, né? Eu fui uma criança em que eu comia sozinha, porque ninguém queria brincar comigo. Eu sempre falo, hoje a gente brinca, mas puxa, é dura, minha filha sabe fazer mais coisas do que quando era, né, menor. A brincadeira do CCDCC, eu aprendia porque eu via as amigas, porque ninguém queria jogar comigo. Isso na periferia, não queriam. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um negócio, uma brincadeira do elástico. Não sei se vocês viveram isso em algum momento. Eles ficavam pulando. Nunca aprendi. Cama de gato, né, que chama. É isso. Eu nunca aprendi aquele troço, eu caí, porque eu não conseguia, né? Ninguém queria brincar comigo. Se sobrava uma para brincar, não dava. Porque tem que ser duas, né, em cada extremo para você. Enfim, então nunca aprendi. E aí ela falou, mãe, por quê, né? Por que são assim? Eu falei, filha, porque infelizmente existem pessoas que fazem a diferença quando você tem a pele mais clara ou a pele mais escura, ou você nasceu em um determinado país. E eu comecei a dar para ela vários argumentos de pessoas que sofrem preconceito. Eu falei para ela, por isso você deve saber se portar à mesa, comer direito, falar o que precisa. Você pode errar algumas vezes, porque errar não é defeito, mas não querer aprender, aí é um problema. Eu passo para você o que eu vivi, mas eu quero que você entenda que, infelizmente, essas pessoas, elas não são culpadas, elas podem mudar no futuro. E se elas não mudarem, elas vão sofrer muito. Porque se você falar, não, minha filha, a mamãe vai tomar providência, acabou. Ela tem que saber se posicionar, né? Chegaram pessoas para mim, Adriana, olha, eu não sei se foi meu filho, por quê? Acontece na sua casa, começava a brincar. Não, é porque às vezes criança fala, não existe isso. Fiquem tranquilos. Tá tudo... Mas quem foi? Eu falei, não vou falar. Não, mas não, tá. Você levou para lugar X para saber? Eu falei, não. Porque eu tenho a sorte de ter um argumento hoje que pode ser, é uma ferramenta, né? Eu usei as redes sociais para para contar o que aconteceu e para as pessoas prestarem atenção. Porque às vezes o pai e a mãe não é, mas às vezes um padrinho muito querido é, e o pai e a mãe nem sabe, sabe? Então, para prestarem atenção e cuidarem das suas crias, porque senão vai sofrer no futuro. E hoje em dia não pode mais falar sem saber, né? Não. Porque antigamente não se tinha tanta informação e você acabava fazendo uma brincadeira racista, preconceituosa, meio que de forma ingênua. Hoje não cabe mais isso. Não tem essa né? desculpa. Hoje não tem mais isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os negros, os pretos, também são racistas. Muitas vezes a gente coloca algumas situações que você fala, cara, por que eu tô falando isso? Que brincadeira desagradável, sabe? Eu sempre brinco, olha só que mundo. Eu tenho amigos que chegam para mim e falam assim, pô, é muito ruim essa coisa das pessoas racistas compararem um negro com um macaco. Aí eu sempre digo às pessoas, vocês já perceberam que ninguém nunca chamou um negro de kiwi?
Aí as pessoas ficam assim, como assim kiwi? Eu falei, você sabe o que é kiwi? Não é aquela fruta que vem da Nova Zelândia, maravilhosa, cara para chuchu, mas é muito boa. Não. Kiwi é um pássaro sem asas, que infelizmente tem que sair para caçar à noite, porque os grandes caçadores, né? Eles vivem durante o dia e dormem à noite. Ele sai para se alimentar à noite porque ele sabe que ali ele não vai ser atacado. Mas o negro, ele não é comparado a um kiwi. Ele é comparado a um macaco, a um gorila. Você já viu um macaco e um gorila ser preso tão facilmente, se não for num momento que ele está bebendo água no rio, que aí ele é atacado por um jacaré, por um bicho realmente enorme? Então eles não são fracos, eles pulam de galho em galho, eles são fortes, eles têm personalidade, eles não riem à toa, eles são autênticos e originais. Vocês acham que os negros são parecidos com o macaco? Desculpa. Bom gosto os macacos também têm, que adoram boas frutas, comem boas mangas, boas bananas. E aí eu sempre falo assim, não, Adriana, mas não pode fazer isso. Eu falei, gente, prestem atenção. O contexto é a pessoa... Porque, gente, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Eu adoro a Argentina, tá? Só não no futebol, desculpa, não tem condições. No futebol não dá. Adoro, tenho amigos argentinos. Mas quando eu piso em Buenos Aires, eu já vou blindada, porque eu não sei o que acontece. As pessoas se incomodam com os negros. Eles dão risada. Não importa, eu posso estar vestida, não importa. Eles dão risada. Buenos Aires, você atravessa um pouquinho, acabou. Você é tratado como... E eu não sei por que isso acontece. E é muito triste, porque são tão inteligentes, são tão cultos, leem, escrevem, fazem... Mas, gente, na Copa do Mundo que teve no Brasil, a Copa do Mundo do Brasil, eles não viram a hora de acontecer um deslize para chamarem a gente de macaco aqui dentro. Eles são tão inteligentes para algumas coisas, mas para outras não são. Então, associar um negro ao macaco é triste, é muito triste. Mas até quem criou esse apelido não pensou direito. Poderia ter associado a um bicho realmente frágil, né? Que fizesse realmente mal para os outros. E não. Agora, criar uma filha dentro desse contexto é desafiador, mas é assim, eu digo a ela, você deve ser forte como as mulheres. O sexo frágil, ele não existe. Mulher não tem tempo de ter medo de sangue. Porque quando os homens estão buscando a alegria e descobrindo a alegria, a mulher está descobrindo a pior parte da fase. Que merda, cara. No dia da festa do ano, pô, com 13, 14 anos. E aí ela fica assim, eu falei, filha, é verdade. E aí, assim, aos pouquinhos, você vai ensinando a criança a se blindar. Sempre falar para um adulto próximo. Né? Um dia ela chegou para mim e falou, mamãe, não vou falar o nome porque as pessoas, enfim, na escola, falam, pô, mamãe, os meninos chegaram para fulana e falaram para ela se ela tinha comido muito feijão para ela ser pretinha daquela cor e deu risada. Aí eu falei assim, filha, deixa eu explicar uma coisa para você, eles não são racistas. Como não? Não são racistas. Eles fizeram uma brincadeira com a sua amiga, eles disseram, você comeu muito feijão para ser pretinha? KKKKKK, saíram andando e rindo. Eu falei, o racista tem outro tipo de atitude. E isso não é uma atitude racista. Eles falam de uma outra forma. Então você diz para sua amiga que quando isso acontecer, ela deve chamar a professora e existe um contexto ali, ele tem que explicar. A professora tem que falar, fulano, você não deve falar isso. Você não come feijão? Pois é. Acontece alguma coisa com você? Pois muito bem. Ela come. E se ela não comer, não importa. Explica. Porque a criança acha que aquilo é uma brincadeira. E é uma brincadeira de mau gosto. Eu acho que essa conduta é muito interessante para o bullying no geral, né, Dri? Independente da raça. Não é fácil. Todas nós com os filhos dessa idade, que o Luiz Miguel também tem essa idade, você já tem que ficar num mecanismo ali de observar qualquer historinha que ele me vem contar, eu já fico antenada, sabe? Se tem, aconteceu isso, eu dei risada. Aí eu já fico assim, mas deu risada? Será que ele deu risada? Tudo bem a risada que ele deu? Eu já fico antenada para orientar. Ou porque realmente ele achou engraçado, né? Tem que estar em alerta 100% para orientá-los. Sim, e não é fácil, porque hoje, se fica olhando as nossas crianças, a maioria... Eu vim de uma fase, quando criança, que, puxa, as crianças não tinham tudo que tem hoje. E hoje tudo mudou. O filho do pobre tem tudo dentro daquele contexto. Né? É muito difícil encontrar uma criança, a não ser que seja miserável e não tenha nada. E eu peço a Deus e oro para que essas pessoas se encontrem no mundo e que consigam estabelecer ali uma força e melhorar essa condição. Mas se a criança vai à escola, se ela tem um hábito de ir e vir, ela tem um alimento, se ela não tem por recursos próprios, que os pais saem para trabalhar e tem uma rotina, eles têm o acesso, tem. Agora, quem não tem nada, é muito difícil de você até argumentar. E, gente, tem tanta história, mas tanta história que vocês não imaginam. E tem bullying de diversas
formas assim de serem apresentadas. Então, o racismo ele faz parte de um contexto, mas o bullying não é fácil. A pessoa recebe bullying porque tem uma espinha aqui, porque tem um óculos aqui, porque o bumbum tá grande aqui, ou porque não tem bumbum, ou porque o pé é torto, porque o pé... Não importa. Não tem regra. Porque é alta demais, porque é magra demais, porque é mais rechonchuda. Bullying é bullying. A gente tem que observar muito as conversas dos adultos em casa, sabe? Porque às vezes a gente assistindo um documentário, assistindo um desfile de moda. Nossa, aquela mulher é alta, nossa, aquela mulher é magra, nossa, que mulher bonita, magrinha, nossa, que mulher... Esses comentários, a princípio, bobos que a gente faz dentro de casa, faz a criança absorver. Tudo. E aí chega na escola e fala assim, amiguinho é baixinho, o amiguinho é alto. Nossa. Sim. Né? Cada um é de um jeito, né? E tudo bem. E você sabe, você falando isso, eu me lembrei agora de uma conversa de mães aí, que uma mãe falou assim, puxa, a filha de fulano perguntou assim, mamãe, sabe uma pergunta boba? Era só responder sim, não. A mãe deu uma resposta e a criança ficou perdida. Sabe? Eu tenho um amigo, um estilista, não sei, talvez vocês conheçam o Valério Araújo. Valério, exuberante, a gente mora perto, eu moro, né, todo mundo na República, ele mora no Copan, eu um pouquinho mais abaixo, e a gente sempre se encontra. A Olivia, quando viu a Valéria a primeira vez, ela tinha uns 3 aninhos. A Valéria estava com um salto desse tamanho, tudo irreverente, e aquela festa. E aí ela olhava para o pé dele, olhava para ele, olhava para o pé. Mamãe! Aí ele, pronto, bicho. Como é que ele fala? É o Valério, uma pessoa muito autêntica. Enfim, pronto, Moninha. Fala, Moninho, o que você quer? Peraí, Valério. Mamãe, ele usa salto. Eu falei, mas não tá lindo? Aham, ele gosta. E ele usa salto porque ele gosta. E se ele gosta, ele pode usar. Mas tem que andar direito. Você acha que ele anda bem? O Valério ficou assim, ó. Falei, Valério, dá uma rodada, dá uma desfilada. Aí ele fez o show pra ela. Você sabe andar de salto? Não responde aquilo que a pessoa... A criança só responde. E aí, imagina, hoje ela encontra o Valério, é festa. É isso. É responder a dúvida da criança. Sabe? Tipo assim, mamãe, tô com sede. Não oferece Coca-Cola, gente, dá água. Sabe? A gente gosta de encerrar o nosso programa sempre passando uma mensagem positiva para as pessoas que estão nos assistindo, né? Você já passou várias durante o nosso papo todo, mas tem aquela doçurinha, por isso que a gente falou, que eu acho que é o que a gente quer que você deixe para quem está nos assistindo. O que você aconselha? O que você acha que você pode dançar aqui com as pessoas que estão nos acompanhando sobre a doçura da maternidade e a doçura da madrastidade. Para quem ou está começando, tipo, como retirar a doçura da madrastidade e como retirar a doçura da maternidade. A doçura da madrastidade, você tem que amar aquela criança como se fosse sua. E aquele adolescente como se fosse seu, aquele adulto se já for adulto, por quê? Porque ele ou ela é cria da pessoa que você escolheu para ter ao seu lado. E se você não for capaz de entrar naquele núcleo, porque você veio depois, né? Agregado ou agregada tá aqui, tá chegando. Se retire, porque você não será bem-vinda. Nada vai fazer esse ambiente se virar a seu favor. Isso é fato. Agora, a doçura da maternidade é algo que eu tive a sorte de viver, eu vivo e eu aprendo todos os dias. A paciência, o cuidado, o respeito, a falta de paciência, a falta de respeito, todas essas, né? Essas palavras são qualidades que, se você não aprender a dominar, você não é capaz de viver essa relação. Então, para ser uma boa mãe, você não precisa ser perfeita, porque a perfeição não existe. Não existe. Somos capazes de errar. Mas busque acertar, porque a grande referência daquela criança são os seus pais. E não importa se os pais ainda vivem juntos ou separados, mas eles têm que ter um diálogo. E o fruto daquela relação ela vai ser eterno. Né? Então, se tem um bom diálogo, tudo vai fluir bem. Então, eu acho que a gente preza por isso, né? De estar sempre juntos, de falar as mesmas coisas. E até quando você não discorda, porque às vezes você quer matar o marido, né? Fala, pô, por que ele falou isso? Mas tudo bem. Aí você tenta contornar na hora ou se cale. Depois você resolve. Porque acontece.
Às vezes o relacionamento acontece por isso. Você desrespeita ou o pai ou a mãe na frente da criança, a criança fica, puxa, Perdida. Fica perdido. encontra um momento para chegarem nesse denominador comum e falarem a mesma língua, porque a referência vai ser São os sempre pais. os pais. Ai, Dri, muito obrigada. Obrigada.